Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular e nessa semana nós vamos continuar falando a respeito da série Assim Diz o Senhor. E na semana passada falamos a respeito do profeta Obadias e nessa semana falaremos a respeito do livro do profeta Jonas, um dos profetas menores do Antigo Testamento. Pois bem, nós não sabemos ao certo a data em que o livro do profeta Jonas foi escrito e nem também quem escreveu esse livro. O fato é que o livro do profeta Jonas nos traz grandes reflexões a respeito da nossa vida, a respeito do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O livro do profeta Jonas começa no seu primeiro capítulo com um chamado de Deus para Jonas. Deus vai falar assim para Jonas, no capítulo 1, no versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Meu irmão, minha irmã, o livro do profeta Jonas começa nos 2 primeiros versículos com um chamado de Deus, pedindo para que Jonas se levantasse, saísse de Israel e fosse até Nínive para pregar as verdades de Deus. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu e você aprendemos a primeira lição. Deus não ama apenas o povo judeu, Deus não ama apenas os cristãos, Deus amou o mundo. E é isso que está relatado aqui. Essa verdade nesses 2 primeiros versículos apontam para a compaixão de Deus para com o mundo inteiro. E diante do chamado de Deus para que Jonas fosse então até Nínive, ele, querendo fugir da presença de Deus, ele vai numa direção contrária. Ele vai para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. E muito provavelmente você conhece a história e você sabe que o navio onde Jonas estava, ele é atingido por uma grande tormenta. E aquele navio, então, em meio àquela tormenta, prestes a naufragar, eles encontram Jonas dormindo no porão. E aqui eu e você encontramos a primeira contradição no livro do profeta Jonas. Porque se por um lado toda a tripulação do navio estava desesperada com a situação pela qual eles estavam passando, o profeta Jonas dormia profundamente, um sono de indiferença, um sono de rebeldia para com a vontade de Deus. E quando Jonas é acordado por um dos tripulantes do navio, ele vai responder o seguinte, lá no capítulo 1, no versículo 9. Ele vai dizer assim: Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E aqui a segunda contradição, porque se por um lado Jonas afirma que é hebreu e teme ao Senhor, crê em Deus, por outro lado ele se mostra desobediente. E aqui temos uma lição muito importante. A nossa fé precisa caminhar de mãos dadas com a obediência. E então, sabendo que Jonas estava fugindo da presença de Deus, aquela tripulação lança Jonas ao mar. E aqui inicia o evento mais miraculoso desse livro, porque Jonas, ao ser lançado no mar, por um peixe enviado por Deus, ele é engolido e fica ali no ventre daquele peixe durante 3 dias. O capítulo 1, no versículo 17, vai dizer o seguinte: O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa afirmação é uma afirmação impressionante, porque o próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, entre os versículos 38 e 40, ao falar aos fariseus, Jesus vai dizer a eles que um único sinal seria dado a eles, que é o sinal do profeta Jonas. O que Jesus estava dizendo ali é que, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe e foi lançado após esse tempo numa praia, Jesus também permaneceria 3 dias morto, mas ele ressuscitaria. Pois bem, o capítulo 2 do livro do profeta Jonas, ele se resume a uma oração
feita dentro do ventre do peixe. Jonas ali, reconhecendo a sua desobediência, reconhecendo que importava que a vontade de Deus fosse cumprida, se arrepende e então o peixe vomita Jonas na praia. O capítulo 2, no versículo 10, vai dizer assim: E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Pois bem, aqui Jonas então volta para o centro da vontade de Deus e o capítulo 3 então se concentra a Jonas pregando finalmente a cidade de Nínive. Meu irmão, minha irmã, uma vez em Nínive, Jonas prega uma mensagem muito simples. Jonas vai dizer: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas chama o povo ao arrependimento e, surpreendentemente, ao contrário do que o próprio Jonas cria, aquela cidade com mais de 120 mil habitantes, toda ela se arrepende. O rei daquela cidade proclama um jejum e aquele povo então se arrepende e Deus poupa a cidade de Nínive da destruição. E no capítulo 4, Jonas então demonstra uma raiva muito grande por aquilo que havia acontecido. Jonas, na realidade, quando foge da presença de Deus, ele sabia que Deus é grande em misericórdia e em bondade. Deus é rico em compaixão e ele sabia que aquela cidade, caso se arrependesse, como de fato aconteceu, aquela cidade seria salva. E aqui nós encontramos mais uma contradição, porque se por um lado, no início do capítulo 4, Jonas fica com raiva do arrependimento daquela cidade, nesse mesmo capítulo 4, no versículo 6, Jonas se alegra de uma forma impressionante por conta de uma árvore que próprio Deus havia mandado. Vamos ver o que diz no capítulo 4, no versículo 6. A Bíblia diz assim: Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Se por um lado Jonas ficou com muita raiva, aqui ele fica muito contente. E aqui nós encontramos mais uma lição. Precisamos compreender que pessoas são mais importantes do que as coisas. Precisamos compreender que se Deus ama o mundo, eu e você, enquanto filhos dele, também precisamos amar não o sistema do mundo, mas as pessoas que estão no mundo. Porque se eu e você fomos salvos, assim como Jonas, que foi chamado para proclamar uma mensagem de arrependimento, eu e você também precisamos proclamar uma mensagem de arrependimento para as pessoas ao nosso redor, sabendo que Deus se alegrará sobremaneira com a salvação dessas pessoas através das nossas vidas. E por fim, eu quero ler o versículo 11, no próprio capítulo 4. A Bíblia diz assim: E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E nesse último versículo, eu e você podemos aprender que Deus se importa com a humanidade. Deus se importa conosco. Se por um lado, Jonas preferiu morrer do que obedecer a Deus, eu e você podemos obedecer a Deus sabendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. O amor de Deus é grande, a misericórdia e a compaixão dele também. Por isso, importa a nós obedecê-lo. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas atualizações. E na semana que vem falaremos a respeito do profeta Miqueias. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.